Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais um SOS Espiritual e eu quero te dar as boas-vindas neste canal, esse canal novo que está sendo criado para te trazer uma direção, para te dar um conselho para determinada situação da tua vida. E eu quero te trazer hoje uma palavra, ou melhor, um conselho de como nós podemos ouvir a palavra do Senhor. Eu, durante a minha caminhada, em algumas vezes o Senhor ele se revelou a mim. E o Senhor ele se revela de várias maneiras. Existem pessoas que conseguem ouvir a voz do Senhor audível, outras se utilizam de mensagens vindas de altar, vinda de homens, outros através de sentimentos de oração, naquele momento muito particular nosso. Mas eu quero te dar algumas dicas, algumas direções de como ouvir essa palavra, de como ouvir a direção daquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu sei que existem várias formas, talvez tu já tenha tido alguma experiência ouvindo a voz do Senhor de uma forma totalmente diferente, de repente de uma forma anormal, fora dos padrões um pouco naturais. Mas eu entendo que Deus ele se revela a nós de muitas maneiras. Eu quero contar um testemunho para vocês e através desse testemunho nós vamos falar um pouquinho desse tema. Em 2016, se não me falha a memória, nós morávamos em outra cidade. Nós viemos para Santa Maria, de uma cidade que fica a 160 quilômetros de Santa Maria, na cidade chamada São Gabriel. A minha esposa, ela havia buscado a Deus primeiramente, e eu, na sequência, eu acabei indo um pouco mais tarde. Mas por que eu quero contar isso para vocês? Isso foi uma forma que Deus falou conosco e nos deu a direção de algo para a nossa vida. A minha esposa havia saído ao centro e ela encontrou uma pessoa, um jovem, que entregou para ela uma profecia. E esse jovem, ele disse para ela que Deus havia mandado entregar para ela uma mensagem, e essa mensagem, ela dizia o seguinte: que Ele iria nos tirar da nossa terra natal, para que o nosso chamado, para que o nosso ministério, ele fosse ativado. A minha esposa chegou em casa, eu confesso a vocês que eu não dei muita importância naquilo que havia sido revelado a ela, ou naquilo que havia sido profetizado na vida dela. O nosso momento naquela época era totalmente improvável que algo do tipo pudesse acontecer. Era totalmente imprevisível, né? Ou melhor, imprevisível não seria mais ou menos a palavra certa, mas seria totalmente improvável que aquela situação ela viesse a acontecer, porque não tinha condições, não tinha jeito, não existia planos, não existia nada relacionado que pudesse nos tirar da nossa terra natal e nos trazer para uma terra estranha, embora o nosso filho mais velho já morasse em Santa Maria. Bom, o que aconteceu? Novembro, eu recebi uma proposta de trabalho aqui para Santa Maria, a qual eu aceitei. Mas eu confesso a vocês que eu não aceitei voltado essa palavra liberada para a nossa vida, porque naquele momento eu não tinha lembrado desse detalhe. Na segunda quinzena de 2016, no mês de novembro, eu vim para Santa Maria e comecei a trabalhar no novo emprego. Nós nos mudamos para cá em janeiro, dia 2 de janeiro de 2017. Olha só como é que Deus faz. Depois que nós nos mudamos, depois que deu toda essa
essa mudança na nossa vida, nós percebemos que a palavra que havia sido liberada sobre nossa vida havia se confirmado. Deus havia se revelado, Deus havia usado aquele jovem, né, que aos olhos humanos a gente poderia enxergar aquilo como uma profetada ou como algo do gênero, algo do tipo, mas não. Nós identificamos que Deus usara aquele menino para liberar sobre nós uma profecia, Deus se revelando. Por que eu estou trazendo essa mensagem para vocês, queridos? Porque eu tenho percebido que Deus tem falado às vezes com muitas pessoas, com muitos irmãos, e essa mensagem que Ele está trazendo não tem chamado a atenção como deveria, não tem ativado na igreja aquilo que deveria ser ativado, a certeza de que é Deus se revelando, que é Deus falando, que é Deus dando instrução. Então eu quero te chamar a atenção exatamente sobre isso. Primeiro eu quero te trazer uma palavra que está lá em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, a palavra do Senhor nos diz assim: invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Esses dias eu estava conversando com o irmão e até estava colocando para ele como é que a gente se aproxima mais das coisas do Senhor, como é que a gente como é que isso nos possibilita de ouvirmos mais a palavra do Senhor. No nosso entendimento, quanto mais buscamos do Senhor, mais íntimos dele nós ficamos, mais somos sensíveis à voz dele, mais percebemos quando ele fala. Talvez você vai me perguntar assim: mas pastor, o senhor quer dizer com isso que de repente a pessoa que não conhece ao Senhor, ela não pode ouvi-lo? Não, queridos, eu estou dizendo para vocês que quanto mais oramos, mais próximos do Senhor nós estamos. Senão, como seria com Saulo? Saulo ouviu a voz do Senhor, né? E aquela voz mudou totalmente a vida dele. De repente tu que está me ouvindo aí, ou que está me acompanhando nesse vídeo, tu não tenha sentido ainda a necessidade de buscar ao Senhor, mas por essa palavra liberada por esse pastor, talvez vá ativar no teu coração, buscando lá atrás na tua memória, algo que Deus já te revelou, mas que talvez pelo tua não tão próximo que tu esteja do Senhor, tu não entendeu, tu não compreendeu, e tu não percebeu que aquela voz era a voz do Pai. Então, queridos, existe muita voz liberada sobre pessoas aí que estão me acompanhando agora e que não perceberam que essa voz é do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: pode ser sim. E se ela for do Senhor, tu é um escolhido dele. Você é um escolhido dele. Então presta bem atenção naquilo que eu vou falar agora, porque são chaves, são formas que Deus se revela aos homens e mulheres de bom coração. Pastor, só os de bom coração? A gente sabe que não, né, queridos? Deus, Ele também escolhe os improváveis. A ti que está achando que não tem possibilidade, que não tem jeito, deixa eu te dizer uma coisa para ti. Existem sinais que o Senhor nos revela. O primeiro sinais, o maior sinal deles são os milagres. Esse é o maior sinal da mão poderosa do Senhor. Depois vem uma coisa chamada igreja, que eu confio muito no que a palavra do Senhor revela. O altar, ele revela muita coisa. O altar revela conhecimento. O altar, ele te dá direção. Ele fala daquilo que vem do Senhor. Então, por que a importância de tu participar de um culto? A importância de tu vir à igreja? A importância de tu participar, né, de um culto? Porque nós entendemos que a glória do Senhor, ela está naquele lugar. Nós entendemos que é um ambiente todo ele preparado para que Ele possa falar ao teu coração. Existem pessoas que têm o costume de se aconselhar com outras pessoas. Essas outras pessoas, para te dar o conselho correto, elas precisam estarem
alinhadas, alicerçadas com as coisas do Senhor. Talvez aquela pessoa que tu esteja te aconselhando não seja mais adequada para te dar o conselho que tu tem buscado, para te dar a direção que tu tem clamado. Deixa eu te dizer uma coisa para ti. É muito importante que tu entenda que determinados conselhos é melhor tu te aconselhar com um pastor, com uma pastora, do que propriamente com uma amiga ou com um amigo. O pastor e a pastora, eles vão te dar uma direção melhor, eles vão entender a tua dificuldade, o teu problema de uma forma diferente. Amém? Isso é uma coisa importante, queridos, que às vezes nós não percebemos. Estamos nos aconselhando às vezes com pessoas que não podem nos ajudar, ou que não têm uma maturidade espiritual para nos aconselhar e para nos dar direção. Então é necessário, porque Deus também fala dessa forma. Eu quero te chamar a atenção que Deus também fala dessa forma. Às vezes nós pedimos em oração ao Senhor: Senhor, revela aquilo que é preciso para me ajustar, aquilo que eu preciso ajustar. E o Senhor às vezes ele se mantém quieto. Ele se mantém quieto. E às vezes nós não entendemos, não compreendemos ou não ouvimos a direção que o Senhor nos deu. Usa um pastor, uma pastora, um profeta, alguém que possa te dar uma direção, alguém que possa te ajudar, que de repente através dele o Senhor vai se revelar a ti. Outra coisa importante, queridos, que eu entendo, existem determinados momentos da nossa vida que nós precisamos parar um pouquinho e refletir. Por que refletir, pastor? As nossas orações, elas estão muito voltadas ao pedir, né? Geralmente nós pedimos todo o tempo ao Senhor. Às vezes o Senhor quer se revelar a nós, Ele quer falar conosco, assim como Ele falava com Davi, porque Davi não se movimentava, não se movia se não fosse pela direção do Senhor. Moisés, quando retirou aquele povo da escravidão do Egito, ele só se movimentava pela direção do Senhor, e o Senhor sempre dava a resposta. Assim somos nós, queridos. Às vezes nós precisamos nos retirar um pouco em oração, em jejum, em propósito, para ver exatamente aquilo que o Senhor quer falar a nós, o que Ele quer revelar a nós. Às vezes é importante na tua oração tu colocar um louvor e ficar colocando para o Senhor o teu coração, a tua disponibilidade de ouvir a voz dele, né? Às vezes é importante, eu costumo fazer isso, às vezes eu vou para o meu quarto, onde a gente faz as nossas orações, nosso devocional, e eu me mantenho quieto, tentando ouvir o que o Senhor quer falar, porque quando vem do Senhor o nosso coração ele acusa. Talvez não, mas pastor, o nosso coração, a palavra diz que o nosso coração é enganoso. Sim, o nosso coração ele é enganoso às vezes, sim, mas às vezes através dele é que nós sentimos a presença do Espírito, e através dele que nós podemos ouvir alguma revelação do Senhor, alguma direção. Então, queridos, são chaves, porque eu preciso entender que a voz do Senhor, ela pode se revelar a mim em qualquer coisa na minha volta. Pode ser através de uma pessoa, através de um louvor, através de uma palavra, né? Existem muitas pessoas que são usadas por Deus para revelar algo a nós. Então nós precisamos estar atentos a essas revelações. Nós precisamos estar bem ativos espiritualmente para compreendermos essa voz e entendermos o que é realmente a voz do Senhor e aquilo que não é do Senhor. O nosso coração ele é enganoso, principalmente relacionado a isso. Precisamos identificar o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Queridos, eu entendo uma coisa, e essa direção e esse conselho eu vou te dar. O que é do Senhor gera sobre nós paz, gera sobre nós tranquilidade. Então qualquer direção que tu tem sobre a tua vida, liberada de uma palavra de alguém, ou do altar, ou propriamente do Senhor sobre ti, e se essa palavra gerar no teu coração uma tranquilidade, se essa palavra não gerar contrariedade nenhuma no teu coração, pode ter certeza, porque essa palavra é do Senhor. Mas se aquilo que vem
a ti, ao teu coração, gerar intranquilidade, incerteza, gerar dúvida, gerar questionamento, coloca as tuas barbas de molho, porque essa não é do Senhor. O Senhor, quando se revela a nós, quando Ele nos dá a direção, nós temos uma tranquilidade, onde as nossas decisões, elas nos trazem só a paz. Foi essa decisão que me trouxe a Santa Maria. Quando eu recebi essa proposta, pela paz e pela tranquilidade que estava no meu coração, no ambiente da minha família, eu percebi, é a direção do Senhor. Vou tranquilo, sem temor. Amém, meus queridos? Essa é a palavra que eu estou te trazendo nesse dia, é a direção e esse conselho especial. Deixa eu explicar mais uma coisinha para vocês. Esse canal ele foi criado para te ajudar. Esse canal ele foi criado para te trazer um suporte, para te trazer aconselhamentos em todas as áreas da tua vida. Eu e a pastora Bel estamos nos colocando à disposição exatamente para isso, para sermos o teu intercessor, para sermos aquele pastor, aquela pastora que pode te ajudar em alguma dúvida, algum questionamento. Então coloca a tua pergunta, coloca a tua dúvida, coloca o teu temor, que a gente com certeza vai te dar a resposta e vai te dar a direção daquilo que tu precisa. Se tu gostou desse vídeo, deixa o pastor te pedir um favor. É muito importante que tu curta, é muito importante que tu compartilhe, né? Para que tu dê possibilidade das outras pessoas também nos conhecerem, e através desse conteúdo que nós possamos chegar até a tua casa, o teu lar, o teu casamento, os teus negócios, fazendo com que Deus seja inserido, que Deus venha aconselhar. Outra coisa, queridos, inscreva-se. É importante a tua inscrição no canal. Vamos aumentar, vamos agregar, vamos trazer esse canal, vamos dar a esse canal uma força, um alcance muito maior, porque através desse alcance nós possamos levar o Evangelho do Senhor. Acredite, queridos, eu acredito que nós estamos aqui porque entendemos que o Senhor foi o que criou esse canal, e nós entendemos que esse canal é para abençoar a tua vida. Amém? Eu quero orar por ti, eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Então eu quero que tu feche os teus olhos agora. Eu quero orar exatamente por esse tema que foi liberado agora sobre a tua vida, as formas de como Deus Ele se revela a nós. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, e nós queremos, Senhor, apresentar, Senhor, cada irmão, a cada irmã que estão nos acompanhando, Pai, através desse canal, através dessa ferramenta, pedindo, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, ativar, Senhor, na mente e no coração deles, Pai, a sensibilidade de ouvir a tua palavra, de ouvir, Senhor, a tua direção, de ouvir o teu conselho, Pai. Que o Senhor, Senhor, venha se revelar cada vez mais na vida deles. Que o Senhor venha trazer a sensibilidade, Senhor, dos ouvidos, Senhor, e ativar o coração para tudo aquilo que revelação o Senhor trará a eles, Pai. Dá direção para eles, Pai. Dá essa sensibilidade, Pai, de ouvir a tua voz. Dá essa intimidade, Senhor, necessária, Senhor, para que essa busca deles, Senhor, venha ativar nele a certeza, Pai, de que toda voz que chegue ao coração dele, Pai, seja a tua voz. Protege ele, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que não vem de ti, de tudo aquilo, Senhor, que tenta, Senhor, alcançar o coração dele, Pai, de uma forma errada. Tudo aquilo, Senhor, que o inimigo possa plantar, Senhor, se fazendo passar por ti. Que eles consigam, Senhor, diferenciar o que é teu e o que não é, Senhor. O que vem de ti, Senhor, e o que não vem de ti, Pai. Eu cancelo, Senhor, todas as amarras espirituais sobre a vida dos meus irmãos, tudo aquilo que esteja impedindo, Pai, deles ouvirem a tua voz, tudo aquilo, Senhor, que esteja travando, Senhor, o lar, a casa deles agora. E declaro, Senhor, um tempo, Senhor, de ativação espiritual, um tempo, a essência da tua graça, Senhor, estará sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Amém, meus queridos? Que a graça do nosso bom Deus
Ele esteja com todos vocês. Deus abençoe, fique na paz.